Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escrevam comentários sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Às vezes, Ariana se perguntava se sua mãe a havia gerado para nada. Isso nunca ocorreu à sua mãe. Pelo contrário, ela se gabava de que todos lhe diziam para se livrar da criança. Sem profissão, sem emprego, sem teto sobre sua cabeça. Mas ela não deixa nenhum cigarro sair da boca, quase todos os dias se embebeda em uma empresa ou outra, onde bebe e passa a noite. Será que ela sabe quem é o pai de seu filho que ainda não nasceu? Ela não é uma garota. Ela se autodenomina motociclista. E pessoas tão humildes, ela anda em suas motocicletas nas estradas, e até diz, estremecendo, carne. Nessa velocidade, se acontecer alguma coisa, não dá para pegar nenhum osso. E eu cuspi em todo mundo e dei à luz você, disse a mãe de Lucy com orgulho. E é preciso dizer que, ao ter um bebê, Lucy se acalmou. Não, aos olhos dos outros, ela ainda era a mesma mulher desabitada, mas, comparada à sua mudança anterior, era surpreendente. Lucy e sua filha moravam em um trailer. Ela tinha um amigo que era dono de um acampamento. Havia diferentes moradias, para os mais ricos, casas de madeira com tendas, uma versão simplificada, e as mais baratas, onde as caravanas podiam ser montadas. A primeira coisa de que Ariana se lembrava em sua vida era de uma caravana antiga. Ela foi arrastada ao longo de uma cama desmontada. Ao redor, janelas à esquerda e à direita, na parte de trás e até mesmo em cima. E na frente, armários dos dois lados. Se você abrir as portas, é como se a casa estivesse dividida em dois cômodos. Em uma metade está Ariana, na outra, a mesa dobrável de Lucy e duas cadeiras. Sozinha ou com um dos convidados. Eles bebem cerveja e ouvem música. Às vezes Lucy adormece ali, na cadeira almofadada, com a cabeça sobre a mesa. Se chove, ela bate na casa de metal como se você estivesse sentado em uma lata de alumínio e estivesse sendo molhado pela mangueira. Mas o pior é quando está frio lá fora. O cobertor de algodão é pesado e úmido, e não dá para se aquecer debaixo dele. Ariana dorme com uma jaqueta e ainda acorda à noite porque está com frio e não consegue sentir os braços e as pernas. Ela aprendeu cedo a acender uma panela fervente e a aquecer seu chá em uma jarra de meio litro. Algumas comissões teriam matado Lucy se tivessem vindo para cá. Ela tinha um filho fazendo tudo o que as crianças não deveriam fazer. Pegar uma lata de água fervente com uma toalha e despejá-la em uma xícara. Acordar a mãe bêbada e colocá-la na cama. E se algum dos amigos da mamãe quiser conversar, Ariana se senta do lado oposto, enrolada em trapos, ouve obedientemente a cena com a cabeça. E algum homem barbudo, crescido demais, com um lenço de caveira, simpático, acena para ela, dá um tapinha em sua cabeça e, às vezes, até tira uma barra de chocolate do bolso. Ariana começou a frequentar a escola quando eles se mudaram. A mãe da filha bastarda de alguém, porque Ariana nunca tinha visto os avós, herdou a casa. Lucy ficou fora por alguns dias, confiando a filha a amigos que moravam em trailers semelhantes na vizinhança. Ariana se lembra de ter se sentado com eles em volta da fogueira até tarde da noite. Ela era uma criança extraordinariamente obediente. Mais tarde, ela se perguntou por quê. Não era o caráter de Lucy, que não só não sabia como colocar o dedo na boca, mas também não conhecia nenhum tipo de restrição. Provavelmente seu pai, sobre quem Lucy nunca havia dito uma palavra à filha, era um jovem quieto e tímido. Essa timidez foi a única coisa que ele deixou como legado para Ariana. Lucy estava de volta ao seu antigo eu que havia morrido em sua família, ela não se entristeceu. Pelo contrário, ela estava animada como de costume e disse que estavam prestes a comprar um quarto. O negócio foi fechado rapidamente, e não demorou nem 2 semanas para que eles se mudassem. Para Ariana, foi um golpe duro. Ela pensou sobre isso mais tarde, quando já era mais velha. Sua mãe provavelmente havia recebido muito pouco dinheiro e apenas o suficiente para um lugar como aquele. Estoque mais antigo, casas que ninguém consertava. Era mais fácil derrubá-las.
Um quarto de 15 metros quadrados em uma casa comunitária. Um pátio escuro e sombrio, cercado por todos os lados por casas igualmente decrépitas. O corredor é mal cuidado, como algo saído de um filme de terror. Um corredor longo e estreito, pintado com tinta azul que já estava caindo em alguns lugares, e 8 portas. 6 quartos, uma cozinha e um banheiro compartilhados. Uma banheira tão horrivelmente suja que nenhum dos inquilinos tentou fazer nada a respeito. Talvez os outros estivessem indo para a casa de banhos? Ariana se lembrava de sua mãe se lavando em seu quarto, em uma bacia. E então as pessoas que moravam no andar de baixo vinham e juravam que tinham uma mancha de umidade no teto. Na caravana, era apertado e frio, mas havia natureza ao redor, havia os amigos da mamãe. E aqui é sombrio, o sol nunca aparece do lado norte. Não há uma folha de grama no jardim. Em casa, há tias ruins por toda parte. Uma delas estava pensando em comprar o quarto que Lucy lhe tirou por uma ninharia. E essa mesma tia odiava a nova inquilina e sua filha. Lucy sempre conseguia o que queria. Ela entrou na cozinha comum sem medo. As outras mulheres sentiam que ela era capaz de qualquer coisa, acendiam um fogão na testa, apenas um ruído se erguia e se tornava um alcatrão em sua presença. Elas apenas cerravam os lábios, mostrando que ela era uma estranha para elas e que nunca se tornaria a delas. E Ariana tinha medo de sair para o corredor, nem mesmo esquentava a comida e comia frio o que a mãe deixava para ela. Como um rato, ela corria para o banheiro e voltava, e então se sentava no peitoril da janela larga e em ruínas, observando Lucy. O que mais há para fazer? Ariana não sabia ler naquela época, e Lucy não tinha livros. E não havia televisão. Agora, para Ariana, parecia que estava sempre chovendo do lado de fora da janela. Mas, é claro, não podia ser assim. Era apenas a atmosfera, como se estivesse sempre chovendo e granizo. Quando chegou a hora de ir para a escola, sua mãe levou Ariana para a escola mais próxima, no pátio ao lado. Naquela época, Lucy já estava trabalhando na loja Ovino Y Tinturas. Não era uma loja, mas uma espécie de bar. É claro que algumas pessoas entravam para pegar o vinho para levar, que Lucy despejava de pequenos barris em garrafas plásticas. Mas sempre havia homens em volta das mesas altas, comprando vinho ou, mais frequentemente, tinturas, conversando entre si por horas, e havia um cheiro tão forte no ar que não era preciso pedir a ninguém para respirar. Era evidente que todos estavam bêbados. Em uma bandeja havia pirulitos, pequenos e bem embalados. Eles eram gratuitos para quem comprasse uma bebida como lanche. Mas os homens nunca se sentiam tentados por esse tipo de lanche, e Lucy os trazia para Ariana todas as noites. Mas a questão do uniforme escolar era estúpida. Ocasionalmente, seus amigos lhe davam roupas que seus próprios filhos tinham deixado de usar. Lucy não sabia nada sobre isso, era como se fosse de outro planeta para ela. Ela mesma usava jeans tão rasgados que, às vezes, quando os vestia, seu pé caía pelo buraco em vez de entrar na calça. E camisetas com inscrições desafiadoras, e ainda bem que ela tinha de usar um roupão no trabalho. Porque a escrita no peito de Lucy às vezes fazia até os homens corarem e piscarem. Assim, antes de levar a filha para a escola, Lucy tirou um vestido escuro de verão da bolsa, girou e decidiu que ele era adequado para a escola. E os sapatos ainda estavam inteiros, não estavam caindo aos pedaços. A única coisa que Lucy comprou para a filha foi um laço muito bonito. Parecia uma borboleta enorme e tinha fitas brancas que desciam e se enrolavam como cachos. Ariana passou a tarde inteira olhando para ele, tinha até medo de respirar sobre ele. Lucy nem pensou no buquê para sua professora. O dia 1º de setembro foi um desastre para Ariana. Ela era muito diferente das outras crianças, que vinham bem vestidas, com tudo novo, arrumado e passado. O pátio da escola estava repleto de flores, uma música alegre estava tocando, e Ariana estava vermelha de vergonha e constrangimento, com os olhos cheios de desespero. Uma das meninas ao seu lado torceu o nariz. Que nojo! Você está fedendo! Ariana não conseguia sentir o cheiro, mas talvez tivesse sentido o cheiro da casa antiga.
Ou talvez fosse o cheiro da trouxa de roupas que uma amiga de sua mãe havia trazido e da qual Lucy havia tirado o vestido de verão. Ariana não conseguia se lembrar se sua mãe o havia lavado ou não. Mas valia a pena dizer tal coisa a uma garota, pois todas as futuras colegas de classe começaram a evitar Ariana de forma desafiadora. Para eles, aquilo era um jogo. O mesmo continuou depois da fila da classe. Eu não me sento com ela. Eu também não me sento com ela. Betty, ela é uma fedorenta. Oh, meu Deus, a jovem professora estava ficando tonta. Ok. Qual é o seu nome? Ariana? Deixe a Ariana se sentar sozinha por um tempo. A professora tinha muitas coisas para fazer. Ela tinha que dizer às crianças o que levar para a aula de amanhã, responder às perguntas dos pais na porta. E, no entanto, quando todos estavam saindo, ela parou Ariana, que queria escapar sem ser vista. Espere. Diga à sua mãe para lhe dar banho hoje, lavar suas roupas e vesti-la bem amanhã. E é melhor você começar a se cuidar. Você não quer que todos riam de você. Para piorar a situação, o principal tesouro de Ariana, seu arco, foi roubado. Quando chegou em casa, a garota chorou durante a noite. Falar com Lucy não a levou a lugar algum. Sua mãe ameaçou ir à escola e expulsar qualquer pessoa que machucasse sua filha. Eles nunca mais gritariam, ela lhe garantiu, e a evitariam. Ariana imaginou como seria sua vida se todos começassem a passar por ela mesmo na segunda ou terceira rua, em vez de na 10ª. Ensine-me a lavar roupa, ela pediu à mãe em voz baixa, e também a passar roupa. Em pouco tempo, a menina era totalmente capaz de cuidar de si mesma. Agora ela ficava muito tempo em frente a um pequeno espelho, olhando para si mesma de todos os ângulos, se todos os botões estavam fechados, se a saia não estava amassada. Ela tinha a mania de se arrumar. Mas se a primeira impressão era mais forte, ou se o cheiro da casa velha era inerradicável, Ariana não conseguia encontrar amigos na escola, todos a evitavam. Ela não estudava nem melhor nem pior do que os outros, fazia a lição de casa com a mesma diligência com que cuidava de suas roupas e trazia fielmente seus 4, intercalando de vez em quando com 3 se a prova fosse muito difícil. E o professor, com a consciência tranquila, parou de prestar atenção nela. A garota era quieta, discreta, nunca recebia um F. Betty, é claro, percebeu que Ariana havia se tornado uma pária aos olhos da classe. Ela tentou várias vezes conversar com os meninos sobre a importância de viver como amigos e que, em uma boa equipe, ninguém deve ser deixado de lado, mas a conversa sincera não surtiu efeito nos meninos, e a professora desistiu de facilitar as coisas. Ela se tranquilizou com o fato de que não há violência em sua classe, ninguém bate em Ariana, e que ela não é querida, portanto é impossível cativá-la. Além disso, a garota tem um comportamento bastante razoável, não incomoda os colegas, não busca o favor deles e parece ter se conformado com sua solidão. Ela provavelmente estudará até a 10ª série e depois irá para alguma escola técnica ou universidade. Talvez lá ela seja tratada de forma diferente. E que Ariana nunca foi completamente o extinto e ninguém ouvia suas risadas, ninguém sabia nada sobre sua vida fora da escola, nenhuma vez ela participou de corridas com outras meninas, ela passou despercebida por todos. Isso aconteceu quando Ariana entrou na 6ª série. Mais tarde, ela se perguntou por que fazia isso. O diretor da escola havia estabelecido uma nova regra. A cafeteria da escola não estava mais aberta. Agora só se podia comprar um almoço completo para o 1º, 2º e 3º ano. Em algumas famílias, os pais achavam que isso era caro e pararam de dar dinheiro aos filhos para o almoço. Eles diziam aos filhos: tomem um bom café da manhã e, quando voltarem da escola, terão um almoço feito em casa esperando por vocês. Na escola, eles só aceitam dinheiro. O que aconteceu na prática? Ao meio-dia, as crianças que haviam deixado de ir à cantina já estavam desejando um sanduíche e pedindo aos colegas: pegue 2 fatias de pão na cafeteria. Mas o cozinheiro está xingando. E você vai entrar de fininho. Ariana não comia com todo mundo desde a 1ª série. Ela não queria ser atacada na cafeteria. Ela convenceu Lucy de que a comida da escola não era boa,
e sua mãe começou a colocar algo para comer, um sanduíche com salsicha, uma maçã. E, naquele dia, Ariana ficou com pena de sua colega de classe Sofia, uma garota de uma família carente com muitos filhos. Sofia, como de costume, pediu aos meninos que lhe trouxessem pão, e todos recusaram. Quando a classe estava vazia, Ariana tirou alguns sanduíches de sua bolsa. Eu tenho 2, você quer um? Sofia pegou o sanduíche, colocou-o na boca, depois fez uma careta desafiadora e correu para jogá-lo no lixo. Que nojo! Você o encontrou na lixeira? O sanduíche cheirava apenas a salsicha de Cracóvia, mas Ariana imaginou o que aconteceria em seguida, quando as crianças voltassem do refeitório e Sofia dissesse a todos que Stink queria envenená-la, ela colocaria o sanduíche que havia encontrado na lixeira. E toda a turma se alegraria com a nova provocação, toda a diversão no meio de um longo dia cheio de aulas chatas. E para Ariana, isso provavelmente foi a gota d'água. Ela também achava que Sofia era uma espécie de pária. E ela estava sempre mal vestida, e sua mãe escandalosa quase toda semana vinha discutir com a professora e os meninos, ela sempre achava que sua filha estava sendo prejudicada por alguém. É por isso que Sofia não gosta da aula e eles tentam não entrar em contato com ela. E agora ela decidiu se tornar popular às custas de Ariana. Ao assumir o controle de uma situação de bullying que está começando a se acalmar. Minha cabeça está doendo, Ariana gritou para a professora, esbarrando nela na porta. Ela não deu a si mesma a chance de parar, com medo de começar a chorar na frente de todos. Fazia muito tempo que isso não acontecia, mas ela finalmente conseguiu se recuperar. Ariana saiu correndo da escola, abotoando o casaco enquanto corria, pensando apenas que era sexta-feira e que não veria seus desagradáveis colegas de classe até segunda-feira. Lucy estava atrasada, como sempre. Sua loja fechava às 11 horas e ela chegava em casa à meia-noite. Às vezes, ela brincava dizendo que todo dia era como se fosse véspera de ano novo. Considerando que, cada vez mais, ela terminava o dia bêbada e alegre, isso era crível. Ela começava com uma artilharia leve de cidra de maçã e cereja e, às vezes, até champanhe na torneira, e terminava com o Rowan Cognac ou o Bitter Pepper. Um verdadeiro conhecedor de vinhos teria se irritado com essas coisas, mas Lucy, a essa altura da vida, estava bebendo bem e, até agora, seu rosto não mostrava sinais de excesso. Ela ainda parecia uma francesa, de cabelos soltos, olhos claros sob as asas das sobrancelhas, franjas grossas, boca risonha. Muitos clientes vinham não apenas para tomar um drink, mas também para conversar com Lucy. E para convidá-la, é claro. Normalmente, Ariana já estava dormindo quando sua mãe chegava. Na lareira, Lucy esperava por um jantar simples, com batatas cozidas, costeletas fritas holocharev ou macarrão com queijo. Mas sempre havia uma lamparina acesa sobre a mesa. Era a única coisa que Lucy havia levado da casa de seus pais, ou talvez tenha pertencido à sua avó. Era uma casa de mármore com neve, com pequenas janelas em 3 lados do mundo. Ariana estava acostumada a adormecer olhando para ela, parecia que ela não estava sozinha no quarto. E quem quer que estivesse sentado ali agora, na cabana, também estava pensando, sonhando e esperando que ela entrasse pela porta. Mas eu não posso, pensou Ariana, eu sou muito grande e ele é muito pequeno, e nós sempre estaremos esperando um pelo outro. O coração de Lucy se encolheu quando ela viu que o quarto estava escuro e a luz noturna não estava acesa. Ela bateu com a palma da mão no interruptor da luz, sem duvidar que houvesse algum problema. Deus me livre, Ariana não estava em casa, ele sentiu falta de. Ele ficou aliviado ao ver sua filha sentada em uma poltrona velha perto da janela. Embora chorando, mas aqui e viva. O cansaço voltou. O que há de errado com ela? Ele perguntou. Ariana estava apenas soluçando um pouco, de forma fraca, audível. Lucy bagunçou seus cabelos. Ela não tinha energia para investigar a alma da filha, para descobrir por que ela estava de mau humor. Tudo o que ela queria era se deitar e dormir. E o chão sob seus pés balançou levemente. E Ariana sabia que sua mãe não teria uma conversa honesta com ela. Ela nunca teve e não teria agora. Posso ligar para alguém?
Ela disse em sua mente que não podia mais ficar sozinha, que não tinha amigos, que não tinha forças para suportar o ridículo do mundo inteiro contra ela. Você quer dizer um filhote de cachorro ou um gatinho? Ariana assentiu, ainda olhando pela janela escura enquanto a chuva caía. Os animais estavam tão fora do alcance do interesse de Lucy que ela levou um momento para se concentrar, como se tivesse recebido um problema difícil de matemática para resolver. Não sei, disse ela hesitante, tenho certeza de que os vizinhos nos repreenderiam, não é? Mas a menina olhou para a mãe com olhos tão sofridos que Lucy percebeu, pela primeira vez, que os olhos de Ariana eram os únicos que restavam. Então o gatinho, disse ela. Pelo menos você não precisa sair com ele. É menos provável que você seja vista por aquelas garotas malvadas. E sim, gatos não latem nem roem sapatos. Ariana abraçou, aconchegou-se contra ela, respirou o cheiro de sua mãe. Ela não tinha ninguém além de sua mãe. E Lucy sentiu o coração doer ao ver como sua filha estava magra. E ela nunca pede comida, ela se esquece disso. Devo lhe trazer um pouco de caors? Eles costumavam dar caors para as crianças por causa da anemia. O dia seguinte era sábado. Havia uma oportunidade. Nos finais de semana, no mercado da vila, eles vendiam todos os tipos de animais. Peixes de aquário, pássaros, gatos e cachorros. Ariana não tinha muito dinheiro, economizando um pouco das notas que Lucy lhe dava para ir ao supermercado mais próximo. Mas a garota sabia que não era incomum dar animais de raça pura de presente. Em boas mãos. Lucy ainda estava dormindo quando Ariana, depois de tomar um café rápido, saiu silenciosamente do apartamento. Para evitar que sua mãe se preocupasse, ela deixou um bilhete "Estou indo ao mercado" e o colocou ao lado da chaleira elétrica. Lucy também tomava café logo pela manhã. Portanto, ela deve ter visto o bilhete. É claro que a coisa mais tentadora se torna inatingível. Pela quinta vez, Ariana passou por uma tia que tinha um poodle branco sentado em suas costas. O cachorro não sabia que estava à venda, tinha certeza de que o dono era da família dela, eles eram a mesma pessoa, ficavam nesse lugar estranho e voltavam para casa. O poodle espreitou por baixo do casaco com um focinho afiado, olhando ao redor com curiosidade. O dono estava pedindo muito, talvez dessa vez o filhote voltasse para casa, não haveria ninguém disposto a levá-lo por aquele preço. Com os gatos, a situação era ruim. Estavam oferecendo gatos com pedigree, e estava claro que Ariana não tinha dinheiro suficiente nem para aquele siamês nem para aquele persa. No entanto, um homem que estava passando deu uma piscadela para Ariana. Você precisa de um gato, garotinha? Venha, vou pegar um saco de pulgas para você no pátio mais próximo. Ariana balançou a cabeça e se afastou assustada. Embora Lucy tivesse muitos amigos chiques, ela havia ensinado firmemente à filha que não se devia ir a lugar algum com homens estranhos que lhe oferecessem um filhote de cachorro ou um gatinho. E então ele a viu. Uma senhora idosa que se sentou um pouco afastada de todos. Ela estava vestida de forma a chamar a atenção. Um velho colete enfeitado com pele prateada. Um chapéu verde com penas verdes. Ariana nunca tinha visto alguém usar um chapéu de penas em sua vida. Exceto em contos de fadas. E a mulher idosa também estava usando óculos redondos. Ela parecia uma velha intelectual que tinha ficado um pouco louca. Ou não um pouco bêbada. Isso era algo em que Ariana era boa. Na frente da idosa havia uma gaiola de ratos. 4 ratos brancos viviam suas próprias vidas, prestando pouca atenção às pessoas ou a qualquer outra coisa que estivesse acontecendo ao seu redor. Venha cá, disse a velha. Ariana nem percebeu de imediato que era para ela. Mas uma avó, mesmo que seja louca, ainda não é uma estranha. Ariana se aproximou timidamente. Dê-me sua mão, ordenou a velha. Ela pegou a mão de Ariana e abriu uma janela na gaiola. Dê sua mão aos ratos. Não tenha medo, eles não vão lhe morder. A menina queria dizer que não queria um rato e que tinha medo de roedores. Mas Ariana era muito tímida e, na maioria das vezes, preferia não se opor. Quando ela colocou a palma da mão na gaiola, os ratos se interessaram por ela e se aproximaram para cheirá-la.
Ariana mal conseguia evitar gritar e afastar a mão de seus pequenos narizes úmidos e dentes amarelados e afiados. Mas então um dos ratos pulou em sua palma. Pegue-o, disse a velha, me dê dinheiro, o que você tem? O que você tem? $5. Tudo bem, vamos lá. A velha começou a remexer em suas roupas, como se o bolso onde ela queria esconder a moeda estivesse no fundo de pelo menos 20 camisolas. Mas eu não quero um rato. Eu não gosto de ratos, sussurrou Ariana. E você não gosta deles, a velha permitiu, mas você precisa desse rato. Ela enfatizou a última palavra em sua voz, e novamente, Ariana não se atreveu a discutir. É uma menina ou um menino? Ariana perguntou sem esperança. Será que é? A velha hesitou. Provavelmente são os dois. Ela estava louca, não há esperança. Qual é o nome dela? Ariana não acrescentou nem o dele ou nem o dela. Riqueza, disse a velha, e agora me restam um menino e duas meninas. Isso mesmo, ele se chama talento, e elas se chamam poder e amor. E em casa eu tenho sorte, saúde e felicidade. A idosa já estava murmurando para si mesma, afundando novamente em seus pensamentos. Ariana tinha uma bolsa com ela, feita de tranças coloridas, na qual pretendia levar o gatinho para casa. Agora o rato estava a caminho. Durante todo o trajeto, ele estava excepcionalmente quieto. Somente no ônibus, quando Ariana segurou a bolsa no colo, ela sentiu algo macio e pesado dentro dela. E que estava se movendo. Ariana suspirou, imaginando o que os meninos diriam se descobrissem que o Walker era amigo de um rato. Eles mesmos a chamariam de rato. E o que sua mãe pensaria dele? Lucy gritou, que nojo, jogue isso fora. Mamãe, Ariana apertou a sacola contra o peito. De qualquer forma, lidar com o rato era fácil. Jogá-lo na lixeira mais próxima e pronto. Ou ele criaria raízes lá, ou seria comido pelo primeiro gato que aparecesse. Mas Ariana não podia jogar fora um ser vivo. Você pagou dinheiro por ela? Sua mãe olhou para Ariana com pena, como se ela fosse uma coitada. $5, sussurrou a menina. Lucy suspirou profundamente, como se estivesse tentando conter os soluços. Certo, disse ela, levantando-se, essa coisa vai precisar de uma gaiola, não é? Acho que sim, concordou Ariana com um olhar culpado. Uma gaiola seria uma despesa extra, ela percebeu. Acho que vi uma gaiola velha para pássaros no porão. Sente-se, eu mesma vou buscá-la. Sei que você tem medo de entrar lá. O porão ficava embaixo de toda a casa, úmido e escuro. Cada inquilino tinha uma gaiola de despensa lá. O porão cheirava a picles mofados. Ariana tinha medo de ir até lá, mesmo com sua mãe e uma lanterna. Lucy viu uma gaiola velha e empoeirada lá embaixo. Talvez ela pertencesse a alguém, ou talvez o dono estivesse morto há muito tempo ou tivesse se mudado. Lucy estava preparada para lutar se alguém decidisse tirar a gaiola dela. Ou, no mínimo, pagar por ela. Afinal de contas, um rato era a única coisa que sua filha havia pedido. Aqui, disse Lucy, levando a gaiola para a sala, limpe-a com um pano úmido, pois está toda empoeirada. Eu realmente espero que essa coisa saia de lá. Sim, e pule em sua cama pela manhã, disse Ariana e foi limpar o apartamento do rato. Ariana decidiu não contar à sua mãe o nome do rato. Lucy às vezes ria sem piedade. Nesses momentos, a garota prometeu a si mesma que nunca mais diria nada à mãe. Pela 100ª vez. E então, pela enésima vez, ela quebrou sua promessa. O rato escapou no dia seguinte. À noite, Ariana sentou-se perto da gaiola e deu a Rich as migalhas de pão, e ele as pegou com suas garras e seus longos dedos rosados e as mastigou de forma tão apetitosa que Ariana quase perdoou seu novo amigo pelo fato de ele ser um rato. Talvez, sim. Ela seria capaz de carregá-lo. Eventualmente. Quando ele se acostumasse. Logo pela manhã, Ariana correu para a gaiola. Ela viu que ela estava vazia. Apenas em um lugar as barras estavam um pouco soltas. Ariana arfou de dor. Ela havia escapado.
Ela nunca havia levantado a voz antes, mas agora ela gritava. Quem? Uma Lucy sonolenta se levantou na cama, aquela coisa? Obrigada, senhor. E se deitou nos travesseiros para dormir. Foi você quem a desejou para longe. Ariana começou a chorar pela segunda vez em 2 dias. Você a desejou para longe e você trouxe aquela gaiola quebrada. Lucy colocou calmamente um dos travesseiros sobre a cabeça para que o choro da filha não atrapalhasse seu sono. Ariana se apressou em procurar no apartamento. Ela previu que, se não encontrasse um rato no quarto, teria de ir ao corredor, à cozinha, aos vizinhos. E depois de perguntar a ela se o rato tinha vindo vê-la, ela e sua mãe ficariam bem se não fossem despejadas. Ariana até deu uma olhada na luz noturna da cabana. De repente, o rato gostou da cabana e decidiu morar lá. Mas, por dentro, a cabana de mármore estava vazia e fria. Havia apenas uma pequena lâmpada. Nem no armário, nem embaixo do sofá, nem na cômoda e não havia luz em lugar nenhum. Ariana se deitou no chão e olhou embaixo do velho criado mudo deixado pelos antigos proprietários. E ali, na parede, havia um buraco. Um buraco negro com bordas irregulares, como se tivesse sido roído pelos dentes afiados de alguém. Mamãe, me dê o telefone. Com uma lanterna. Você vai me deixar dormir ou não? Lucy finalmente ficou com raiva. Deus, 1 dia por semana. Leave me alone. Leave me alone. Ela tentou se acomodar na cama para voltar a dormir, mas não havia como conseguir. Ariana e seu telefone já estavam na ratoeira e, droga, parecia haver um par de olhos brilhando lá embaixo. Talvez dentes. Ariana, se você encontrar seu rato, não o pegue com as mãos, pois Lucy se resignou à futilidade de tentar dormir. Ela vai pegar você. Coloque algo em sua mão. Meu cachecol. Sim, é de se esperar que ela consiga colocar uma mão enrolada em um cachecol de malha grossa nesse pequeno buraco. Seria bom se ela pudesse se espremer através de... Esquecendo-se de seu medo, Ariana entrou no buraco. Ele era inesperadamente profundo, e lá... Sim, lá estava o corpo macio e quente de um rato. E algo mais. Algum objeto com bordas duras. Mas, no mesmo instante, Ariana percebeu que não poderia tentar tirá-lo agora. Porque mamãe interviria, e então tudo. O que quer que fosse encontrado seria, antes de mais nada, da mamãe. Mas não era ela que estava sofrendo bullying na escola. Não era ela que chorava tanto que não conseguia respirar e sua respiração soava como um gemido. Não era ela que ia ao mercado de madrugada e conversava com a velha louca. A única coisa que Ariana havia tirado do buraco era um rato. Lá estava ele, ou ele. Se escondeu e ficou lá em silêncio. Você a encontrou? Bem, vá com calma. Vou consertar a gaiola e, depois, talvez consigamos um aquário de vidro para ela. Lucy relutantemente deu um tapinha em seus pés descalços no chão. Um novo dia estava começando. Ariana não entendia muito bem por que havia adiado a exploração do esconderijo para o dia seguinte. Ela queria ficar em casa sozinha. Talvez então um milagre acontecesse. E se não acontecesse, e na ratoeira houvesse algo bobo, por exemplo, uma lata velha e até mesmo vazia, então não haveria ninguém para rir dela com suas esperanças, como uma criança pequena. E durante toda a tarde de domingo, Ariana olhou ansiosamente para a mãe para ver se ela não começaria a limpar, se não esfregaria o chão, tirando os móveis do caminho. Mas Lucy limpava apenas para se inspirar, e hoje isso não lhe ocorreu. Ela resmungou mais uma vez ao ver como o banheiro estava sujo depois que entrou, ansiosa para se ensaboar com água sanitária. Lucy estava tendo um dia em que não gostava de tudo ao seu redor, e sempre havia aquelas mulheres fofoqueiras na cozinha em ruínas. E, do outro lado da janela, havia uma paisagem tão sombria e desesperadora que dava vontade de se transformar em Raskolnikov e pegar um machado. Finalmente, Lucy fechou as cortinas e se deitou novamente, mas dessa vez para assistir a um filme. Trópicos, praias intermináveis, jovens heróis bonitos, amores que nunca acontecem na vida, era disso que Lucy gostava e o que a levava do outono sombrio e lamacento para o mundo em que ela queria estar.
Para Ariana, entretanto, tudo parecia maravilhoso. Ela estava fazendo suas tarefas habituais, fervendo sopa no fogão, lavando a louça, fazendo a lição de casa, e tudo estava bem. Se ela estivesse sozinha em casa, estaria cantarolando. Lucy havia dito à filha centenas de vezes que ela não tinha voz nem ouvido, mas, às vezes, cantar não tinha a ver com musicalidade, mas com um estado de espírito. Hattie se comportava normalmente e não tentava mais fugir. Muitas vezes, ele se levantava sobre as patas traseiras, agarrava as barras da gaiola com as patas dianteiras e observava o que Ariana estava fazendo. E a garota sentiu como se tivesse um conspirador na família. No dia seguinte, era hora de ir para a escola. Ariana costumava tratar a segunda-feira como uma execução egípcia. Mais uma semana inteira cheia de lições intermináveis, e, acima de tudo, bullying dos colegas e rejeição geral. Mas agora a garota estava vivendo com uma coisa. Quando ela voltasse e fosse deixada sozinha em casa, o que aconteceria então? Era só nisso que ela conseguia pensar, e parecia tão distante e imersa em seus pensamentos que era como se ela não existisse. E os colegas de classe foram deixados para trás pela primeira vez. Tirar sarro da Obobo não era nada interessante. A professora tentou descobrir por que Ariana havia fugido na sexta-feira sem esperar o fim da aula. Sofia estava por perto e era muito desafiadora. Ela pensou que Ariana fosse reclamar dela, então se preparou para revidar, usando qualquer argumento que pudesse imaginar. Não tenho culpa se o Stink come lixo, mas não me ofereça isso. Mas Ariana deu de ombros para as perguntas da professora. Não me lembro por que fui embora. Acho que estava com dor de cabeça. Então você deveria ter ido à enfermaria da escola. Bem, farei isso da próxima vez. Mas assim que o último sino tocou, Ariana foi embora. Ela disse a si mesma que estava apenas preocupada com o rato, com o fato de ter ficado sem ele o dia todo. Ela tinha medo de admitir para si mesma que havia jogado tudo fora, que esperava encontrar algo extraordinário na ratoeira. Ela não suportaria ficar desapontada. O rato a cumprimentou com sons estranhos, como um rangido silencioso. Era como se ele tivesse se cansado de esperar e a estivesse apressando. Mas agora Ariana também estava com pressa, mesmo sabendo que Lucy não chegaria antes do meio-dia. Ariana simplesmente tirou o paletó. Depois, com um esforço, afastou o velho e grande criado mudo da parede. Ela olhou para o rato pendurado nas barras da gaiola e enfiou a mão no buraco, até o cotovelo. Um momento depois, ele retirou a caixa. Ele se sentou no chão e a examinou, percebendo que suas mãos estavam tremendo. A caixa era de metal manchado, com um padrão entre as bordas. A fechadura era claramente uma tarefa impossível de ser executada com a unha aberta. Mas Ariana hesitou, mesmo sabendo que havia algo lá dentro. Ela virou a caixa e viu a data de 1865 gravada no fundo. Estava claro que a caixa havia sido feita naquela época. Mas a casa onde ela e sua mãe moravam agora não era tão antiga, era. Ariana se perguntou pela primeira vez em quem havia morado nesse cômodo antes dela. E por que lhe ocorreu embutir a caixa na parede e não removê-la depois? Talvez algo trágico tivesse acontecido e ela não tivesse tido tempo? Ariana respirou fundo, acionou a fechadura sem esforço e abriu a tampa. Então sua respiração ficou presa. A história continuou. Alguém havia de fato decidido confiar a eternidade às joias. Anéis e broches de trabalho artístico com pedras grandes, uma pulseira, como se fosse feita de renda cintilante, tão fina era a ligadura metálica do padrão, e tantos brilhos de pedras, um colar de pérolas. Mas a atenção de Ariana foi atraída para um simples pingente oval. Seu formato lembrava a mesma caixa em miniatura, e era igualmente fácil de abrir. E dentro estava, e sim, era o retrato de uma miniatura antiga. De uma criança. Ariana nem sabia dizer quem era, um menino? Uma menina? Cachos negros, uma camiseta branca. E o olhar de grandes olhos ao mesmo tempo indefesos, confiantes e dominantes. Ariana percebeu que daria tudo para sua mãe, mas não isso. Ela correu pelo quarto, sem saber onde esconder. Ela tinha seu próprio esconderijo,
que aparecia aleatoriamente. Sua mãe havia lhe comprado um utensílio de escrita barato, feito de plástico azul. A tampa era colada em cima, também de plástico, só que branco. Ariana costumava guardar suas canetas em um compartimento especial e depois, de alguma forma, descobriu que, se puxasse o compartimento, uma gaveta pequena, quase plana, deslizava para fora. Todos os tipos de pequenas coisas poderiam ser escondidas ali, e Lucy nunca as encontraria. Ariana escondeu o pingente, depois tirou o rato da gaiola e beijou seu nariz minúsculo e úmido, esquecendo-se dos longos dentes amarelos e do cheiro forte. Obrigada. Quando Lucy chegou em casa, Ariana estava acordada. Elas estavam sentadas à mesa e sobre ela havia uma caixa de joias aberta. Se os olhos podem arder de excitação, os de Ariana arderam. Por que você não foi para a cama? Lucy ficou facilmente surpresa e se aproximou da mesa. O que você tem? É errar. Por alguns instantes, ela parecia estar com a mente fraca, com os olhos vidrados e a boca entreaberta. Ariana se apressou em explicar tudo, mas em um contexto aceitável para sua mãe. Ela nem sequer mencionou a velha ou o rato. Ela disse que estava limpando, esfregando o chão, e então algo cedeu sob sua mão, fazendo um buraco na parede, e lá, dentro, estava tudo aquilo. Lucy soltou um grito, e ela gritava daquele jeito, talvez apenas em sua juventude, quando andava de bicicleta como uma águia. Isso imediatamente provocou uma reação no apartamento comunitário e, alguns instantes depois, houve uma batida na porta. O que está acontecendo? Vocês foram assassinados aí dentro? Chame a polícia. Tire-os daqui. Lucy respondeu com uma frase longa e floreada na qual havia apenas 2 palavras censuradas, sacos velhos, e o resto era uma recomendação de onde os sacos deveriam ir. Em seguida, ela telefonou para um de seus muitos amigos. Garca, largue tudo e venha para cá. O que? Você não quer jogar um travesseiro? Ieperni Babai. Seu tema. Há um tal de Tsatziki. Não pergunte de onde, é de As Mil e Uma Noites. Lucy começou a xingar novamente, tanto que Ariana não conseguia mais entendê-la. Os inquilinos do apartamento comunitário não conseguiram dormir naquela noite. Um choque após o outro os aguardava. Primeiro apareceu Garca, um ambo na casa dos 40 anos, que só podia ser visto pelas mulheres idosas em um sonho terrível. Ele tinha 1,80 metros de altura, ombros largos e usava uma jaqueta preta cravejada com todos os tipos de dispositivos de metal. Barbudo, com uma voz grave e esfumaçada. As mulheres idosas imediatamente se aglomeraram na cozinha e chamaram a polícia. Enquanto os guardas estavam a caminho, Garca teve tempo para apreciar o tesouro que havia encontrado. Agora vocês têm uma boa vida pela frente. Lucy, não tenha medo. Falaremos sobre isso em breve. Ele saiu antes da chegada da polícia. E colocou a caixa em seu bolso. Lucy havia sido terrivelmente imprudente ao confiar o que ela achava ser um verdadeiro tesouro a um velho conhecido. Ariana poderia ter pedido à mãe que fosse mais cuidadosa. Mas agora ela via que o tesouro não tinha quase nada a ver com ela. E sua mãe não teria encontrado o medalhão de qualquer forma. Quando a polícia chegou, os 2 jovens tiveram que se contentar com os discursos hesitantes das velhas sobre como aquela mulher promíscua com 5 dedos apontados ameaçadoramente para uma Lucy sorridente estava trazendo todo tipo de personalidades criminosas no meio da noite, sem vergonha da garota. Lucy estava aparentemente eufórica. Gostaria de tomar um drink? Ela ofereceu uma bebida a seus convidados não convidados. Afinal de contas, havia um jornal sobre ela. Ariana estremeceu quando homens uniformizados chegaram pela primeira vez em sua memória. Ela temia que eles levassem sua mãe embora. Mas Lucy assinou a saída despreocupadamente e, com um sorriso doce, dispensou os policiais como se fossem seus melhores amigos. O que vai acontecer agora? Perguntou Ariana com a voz trêmula. Provavelmente pagaremos a multa, Lucy bocejou e finalmente se despiu para a noite, é tudo bobagem. Vá dormir, gatinha, agora temos uma nova vida.
Muito mais tarde, Ariana percebeu que sua mãe havia decidido não divulgar a descoberta, mas comercializá-la por meio de seus amigos realmente semicriminosos. E, 100.000 vezes por cima do ombro esquerdo, ela realmente não foi enganada, no sentido de que conseguiu ainda mais do que havia negociado. As mãos de Garik também devem ter se sentido muito bem. Mas Lucy estava satisfeita. Ariana nunca soube exatamente quanto dinheiro sua mãe recebeu, mas Lucy foi imediatamente com a filha à agência imobiliária para comprar um novo apartamento. E ela agiu como uma estrela visitante. De fato, isso era tudo o que elas tinham. Um apartamento em uma casa nova, que mãe e filha consideravam chique, localizada em um bairro de elite, com um jardim no telhado e um porteiro na entrada. E Lucy comprou um carro, não novo, como ela dizia, mas de luxo. Mas havia outras pequenas coisas, como roupas para ambos. E o novo emprego de Lucy aumentou a abundância. O próprio Garik, provavelmente, havia feito um trabalho muito bom e, em agradecimento, fez com que Lucy fosse morar com um personagem antigo, um tanto estranho, mas um escritor da moda. Lucy se tornou sua governanta, ou algo parecido, e, com o tempo, um verdadeiro braço direito. Era difícil imaginá-la adequada para esse papel. Não era muito educada, longe de ser uma anfitriã ideal, mas mesmo assim ia à corte. O escritor achava Lucy divertida, e ela não o incomodava nem um pouco. Eles formavam um bom casal. Lucy pedia a comida de que o escritor gostava e, se fosse necessário fazer uma limpeza geral, ela chamava os rapazes da empresa de limpeza, pois ela mesma não se sujava. Mas o escritor, de alguma forma, decidiu que precisava de uma mulher em casa. Ele não levava nada a sério e achava que seu humor podia ficar em silêncio o dia todo ou contar histórias diferentes, ele tinha muitas aventuras. Na vida cotidiana, o escritor era pouco exigente, apenas se tivesse sempre à mão um café forte. E, à noite, quando Lucy voltava para casa, ele sempre lhe deixava uma garrafa térmica cheia. Você vai fazer seu coração disparar, ele a advertia. Quase que imediatamente eles diziam à sua saúde, como se não fossem patrão e empregado, e comparsas. O escritor apenas acenou com a mão. Você deve viver como se estivesse em uma motocicleta. Como você me disse outro dia. Se você bater nessa velocidade, não precisará sofrer muito. Você irá direto para o céu. Tem certeza? Lucy apertou os olhos. Ou para o inferno, corrigiu o escritor, e daí, talvez até mais divertido lá, e como escreveu um bom poeta. E usar alguma coisa. Está se preparando para o céu? Tragam um Jim Beam, Harley Davidson. Jim Beam, Harley Davidson, Durex. Mas confie em mim. Em todo Éden há uma serpente que chama secretamente. E alguém que um dia lhe indicará a porta. Você está se preparando para fumar na fornalha ardente por toda a eternidade? Prepare-se, mas lembre-se, valorize sua tristeza. Todo inferno tem um quarto nos fundos, um casaco, chaves. Conversas tarde da noite e chá preto adoçado. Lucy assentiu e fechou silenciosamente a porta atrás de si. O futuro do escritor não a preocupava. Mas e quanto a Ariana? Sua mãe a havia tirado imediatamente de sua antiga escola. Não porque quisesse livrar a garota dos colegas que a maltratavam há tantos anos. É que havia uma escola igualmente de elite ao lado de uma casa de elite, e Ariana foi aceita lá. É a mais próxima. A escola ficava no pátio, você podia olhar pela janela para ver se as luzes da sua sala de aula estavam acesas pela manhã ou não. E era impossível imaginar que algum dos alunos estivesse sofrendo bullying. Há 15 crianças na classe, todas mais ou menos educadas, e a professora parece a Mary Poppins, cumprimentando a todos. Mas antes disso, Ariana poderia ter tido uma hora de triunfo, se quisesse. Junto com sua mãe, elas foram à antiga escola para pegar os documentos. A notícia de que sua pequena família havia se tornado rica veio do nada. Ninguém sabia realmente como. Mas elas andaram pelos corredores da escola, Lucy e Ariana, com roupas legais, como a própria Sofia contou mais tarde, sufocadas de excitação excessiva. Você sabe quanto custa uma jaqueta como essa? E as botas?
É impressionante em geral. Pensando bem, meninas. Ariana, agora, e você não pode cuspir nele. Ariana ouviu o sussurro que acompanhava e a sua mãe, mas continuou andando sem olhar para cima. Ela sabia que nunca ficaria voluntariamente nessa escola, mesmo que começassem a trazê-la para cá. E ela não queria triunfar sobre aqueles que a haviam prejudicado. Ela só queria pegar seus documentos e esquecer esse lugar, só isso. Na nova escola, ela estava tão calma, como se estivesse cercada por crianças de outro planeta, onde não havia sentimentos como raiva, inveja, bullying. Se ela fazia perguntas, era bem recebida. Algumas meninas mostravam com todo o seu comportamento que não se importavam em ser amigas dela, e a professora tentava sinceramente fazer com que Ariana entendesse a nova matéria e se adaptasse às provas. O passado começou a ser esquecido pouco a pouco. Ariana ficou surpresa ao sentir sua tristeza diminuir e as alegrias da vida virem à tona. Ela percebeu que agora estava se comportando como uma garota comum, pedindo à mãe para ir à loja com ela para comprar roupas, ocasionalmente dormindo com um de seus novos amigos e colocando posteres em seu quarto com fotos de uma das bandas de rock da moda. Quando Ariana entrou no ensino médio, o escritor morreu e, como não tinha entes queridos, deixou um testamento transferindo tudo para Lucy. Inclusive os direitos autorais de seus livros. Ariana e sua mãe se mudaram novamente, agora para a casa de campo do falecido. Lucy decidiu alugar o apartamento por enquanto. Quando você terminar a escola e atingir a maioridade, ele será seu, Lucy prometeu à filha. Ariana não queria mudar de escola e Lucy passou a levá-la de carro todas as manhãs, no início das aulas, em seu carro novo. Pouco depois que o escritor morreu e Lucy herdou a casa, o rato morreu. Ele era um rato de vida longa, por assim dizer. Lucy não reconheceu o segredo do animal e não entendeu por que a filha estava se esforçando tanto para salvá-lo. Compre um novo para ele, só isso, ela fungou quando Ariana voltou do veterinário chorando. O rato havia desenvolvido um grande tumor, e a operação apenas prolongou seus dias por um breve período. Pouco depois de o rato ter desaparecido, Lucy jogou fora a velha escrivaninha e o pingente antigo em um momento de limpeza, que era o tipo de limpeza que ela fazia por impulso. Ariana não tinha intenção de contar seu segredo à mãe, mas agora estava desesperada para contar a ela o que havia perdido. Infelizmente, ela não percebeu a perda até o dia seguinte, e a empresa responsável pela limpeza das lixeiras já havia retirado o lixo logo pela manhã. Lucy acenou com a mão. Não vamos vasculhar todo o lixão da cidade. É uma pena, mas você sabe como é. Não se pode dar muito valor a nada. E Ariana aceitou isso. Embora ela nunca tenha dito à mãe que o que ela realmente lamentava não eram as joias, mas o retrato, não importava o quanto ele custasse. Durante esse tempo, o homem retratado na miniatura parecia ter se tornado seu próprio homem. E quando suas amigas falavam sobre meninos, Ariana pensava nele. Por mais bobo e infantil que ele fosse. Com ele olhando para ela do retrato com grandes olhos negros que estavam irremediavelmente perdidos no tempo, isso era tudo. Desde então, não houve surpresas relacionadas a dinheiro em sua família. Mas eles viviam mais do que prosperamente. Os livros do escritor ainda estavam sendo publicados e a conta bancária estava crescendo pouco a pouco. Se Lucy estivesse acostumada ao luxo, ela teria gastado tudo com sucesso. Mas ela ainda se contentou com uma quantia bastante modesta e decidiu guardar o restante para a filha. Na festa de formatura, Ariana ficou bêbada pela primeira vez em sua vida. Os ex-colegas de classe pareciam ter tirado suas máscaras de decência, meninos e meninas estavam se divertindo de uma forma que não podiam se permitir antes. Felizmente, isso não teve consequências ruins para Ariana, ela só adormeceu de madrugada e acordou à noite com uma xícara de café depois de tomar um comprimido para dor de cabeça. Seus estudos, quando pararam de ser interrompidos, foram excelentes, e ela entrou no ensino médio sem problemas. Lucy não aprovava sua escolha, ela nunca teria ido para a biologia, mas não interferiu. Melhor algo criativo, ela suspirou, estrada, show, literary institute. Ariana olhou para ela como se fosse uma garotinha. Mamãe, mas eu não tenho essa habilidade? Bem, sim, Lucy assentiu,
mas algumas pessoas sem nenhuma habilidade conseguem. É que há outra vida lá fora, como se ela pegasse você e o levasse embora. Experiências vívidas, pessoas interessantes, o que está reservado para você? Você irá para o mesmo trabalho pela manhã e voltará para casa à noite, e não perceberá que está envelhecendo. Quando a rotina, a vida passa voando, 10 anos são como um piscar de olhos. Por que apenas um emprego? Ariana pensou, não, um emprego é melhor. Eu gostaria de encontrar meu próprio negócio e nunca mais sair dele. Em seu 4º ano de universidade, ela se casou. Ariana não queria ir a lugar nenhum no verão, pois já tinha prática suficiente. Ela teria preferido passar o último mês do verão em casa, dormindo bem, deitada no jardim com um livro e uma lata de Coca-Cola, ouvindo música, ou pelo menos telefonando para todas as pessoas que nunca tinha tido tempo de ver. Mas Lucy lhe comprou uma viagem para a Turquia e a incentivou a sair de férias quase que à força. É como se você nem fosse minha filha, disse ela. Como você pode ser tão chata, livros e namoradas e nada mais? Aparentemente, algum poder superior deu ouvidos a Lucy e, no avião, Ariana conheceu Harry. Ele era um homem de negócios, morava na mesma cidade que ela e estava saindo de férias. No início, eles não se separaram, pois não tinham outros conhecidos aqui, depois se tornaram amigos e começaram a passar o tempo todo juntos. Eles decidiram se casar antes da véspera do Ano Novo. Harry disse que era a época mais romântica. E, de fato, tudo estava lindo. E a roupa de Ariana, com exceção do vestido de renda branca, era uma capa para aquecer, porque ela seria fotografada ao ar livre. A capa era enfeitada com pele branca e, com essa roupa, Ariana parecia uma donzela da neve. Um restaurante no campo, em uma antiga mansão, e uma viagem de lua de mel à Praga também foram ótimos. Quando eles deram as boas-vindas ao Ano Novo na praça e o vinho quente fumegava em suas taças. Lucy se sentia solitária, mas não estava nem um pouco triste. Até mesmo para Ariana parecia que sua mãe estava aliviada. Agora ela sentia que finalmente havia cumprido seu dever de mãe e estava voltando à sua vida antiga. Velhos amigos começaram a visitá-la e, quando Ariana visitava a mãe, muitas vezes era recebida com uma festa barulhenta. Ariana recebeu seu diploma, mas houve um contratempo por um tempo. Uma jovem que estava indo trabalhar em uma escola foi excluída. Eu vou perder você, disse-lhe o marido com seriedade, o magistério é uma profissão de tempo integral, e quero que você pertença a mim e aos nossos filhos pelo menos um pouco. Ariana pensou em uma reserva natural, mas seria uma longa viagem. A equipe se mudaria para um pequeno vilarejo, construiria casas lá ou compraria dormitórios. É claro que Harry não poderia fazer isso, não poderia abrir mão de seus negócios. Então eles decidiram pela universidade. Ariana encontrou um lugar em um dos apartamentos. Vamos ver o que acontece daqui para frente, disse Harry. No fundo, ele queria que sua esposa entrasse em licença maternidade. Ele próprio era filho único de seus pais, crescendo entediado com seus colegas e desejando que sua própria família tivesse muitos filhos. Mas a gravidez de Ariana não estava chegando. Não imediatamente, mas ela ouviu os apelos do marido e ambos foram ao médico. Alguns problemas foram detectados, o tratamento foi administrado, mas nada adiantou. Às vezes, Ariana pensava tristemente na mulher idosa com os ratos. Essa, é claro, não estava mais viva. Caso contrário, ela poderia ter ido até ela e pedido um animal chamado Oplente. Então Ariana provavelmente daria à luz 7 de uma vez. Uma piada amarga, mas a jovem não conseguia pensar em outra coisa. Harry falou sobre ir para o exterior e sobre os médicos de lá. E então, como se estivesse acenando com a mão e ouvindo o conselho de um jovem conhecido. Pegue uma criança em um orfanato, disse ele, já aconteceu muitas vezes de as pessoas desistirem, pegue o bebê de outra pessoa, e Deus dará o seu. O principal, então, é não desistir da criança adotada. Harry tentou falar em um tom leve, mas era óbvio que o pensamento havia caído em sua alma. Do ponto de vista de todos os órgãos de supervisão, eles eram os candidatos ideais, um casal jovem e bem de vida que só precisava de um bebê para ser feliz. No entanto, eles haviam discordado quanto ao bebê.
Harry insistiu em levar uma criança bem pequena, com no máximo 1 ano de idade, para que a criança não tivesse lembranças do passado, e o bebê pensaria neles como seus verdadeiros pais. Mas isso não é justo, Ariana objetou, teríamos que contar a verdade para a criança adotiva de qualquer maneira. Mas por quê? Objetou Harry, seria traumático. Porque coisas diferentes acontecem na vida, e um filho ou filha tem o direito de voltar às suas raízes quando crescer. Para um bêbado de beco. Ou a uma mãe tropeçante que já amaldiçoou seus erros centenas de vezes? Para alguma frieda que, dia após dia, ano após ano, o destino coloca o mesmo lenço em sua mesa de cabeceira. Harry apenas acenou com a mão, sem querer discutir mais. Mas eles tinham sido aconselhados no orfanato a não ver os bebês primeiro, mas as crianças do grupo mais novo, pelo menos. Assegurando-lhes que não se trata de um gato no saco, e que aqui será visto o caráter e as inclinações. Ao mesmo tempo, as crianças ainda são jovens o suficiente para formar um núcleo interno e se acostumarão rapidamente ao novo ambiente. Atrás deles, havia uma coleção de documentos, todos os tipos de exames e a escola dos pais adotivos. Eles estavam na sala de jogos, muito iluminada e aconchegante, e havia 20 crianças amontoadas em volta dos livros. Algumas usavam camisas e vestidos, outras tinham meias desabotoadas, outras estavam com os dedos na boca, outras estavam cansadas de olhar para tias e tios estranhos e tinham voltado a brincar. Harry olhou em volta confuso, e o professor tentou desviar o olhar de um menino para outro, dizendo algo agradável sobre cada um deles. Cindy, ela se cuida sozinha, sabe como fazer o berço e sempre me ajuda a colocar os brinquedos na gaveta. Archie gosta de livros, ele passa horas olhando as imagens e provavelmente será o primeiro a começar a ler. Naomi é uma verdadeira artista, ela participa de todos os nossos concertos e recita poemas. Ela é uma garota muito artística. De vez em quando Harry olhava para a esposa, como se estivesse pedindo conselhos, mas Ariana permanecia em silêncio. Então, outro garoto saiu do quarto, e ela se esqueceu de tudo. Era uma cópia do garoto cujo retrato ela havia guardado no medalhão por tanto tempo. Ele olhou para ela e Ariana quase gritou. Os mesmos olhos negros. A professora do jardim de infância também notou o garoto. É o Billy, disse ela com um suspiro. Ele ainda não está falando, mas está. Estamos um pouco atrasados em relação aos outros, não é, Billy? Esquecendo-se do marido, Ariana foi até o menino, agachou-se na frente dele e perguntou. Estamos indo para casa? Ele olhou fixamente nos olhos dela e pareceu entender mais do que poderia expressar em palavras, mesmo que falasse. O diretor do orfanato tentou dissuadi-los de escolher outra criança. Por que querem o Billy? Ele perguntou ao casal. Vocês não podem dizer que se apaixonaram por ele à primeira vista, podem? Não é assim que funciona. Ele tem muitos problemas de saúde. Não sabemos o quanto ele vai se recuperar. E há dúvidas sobre a capacidade mental do garoto. Harry acenou com as mãos, como se quisesse dizer que entendia tudo, mas não havia nada que pudesse fazer. A vontade de sua esposa. E Ariana perguntou, como se não estivesse ouvindo o diretor. Ele é órfão? Com certeza, suspirou a diretora, ele foi criado por uma jovem mãe, que era o pai, ela mesma, eu acho, não tinha certeza. E então ela foi embora e desapareceu. Então, por que você tem certeza de que ele é órfão? Interveio Harry, a mãe poderia aparecer e ser reintegrada como pai. É por isso que tenho certeza, a diretora alisou a pasta na mesa com a palma da mão, que o corpo da mãe apareceu no rio uma semana depois. Ela se afogou, ou... A polícia diz que ela se afogou. Não há sinais de violência. Isso é horrível, Harry exalou. Ele havia crescido em uma família abastada e nunca havia sido exposto a tais horrores. Ela não era viciada em drogas, era? Não. Ela era uma jovem garota, não uma viciada em drogas. Mas como poderia? Com quem ela deixou seu filho? Acho que chegou a um ponto em que ela não se importava. Billy continuou falando. Minha mãe se despediu dele, disse-lhe para não ficar triste por ela e foi embora.
Quando o trouxeram para nós, ele ainda estava esperando que a mãe viesse buscá-lo. Então, um dos professores daqui disse que a mãe dele havia morrido, e foi aí que ele parou de falar. Agora não sabemos o que fazer com ele. Se ele falar, ficaremos com ele, se não, teremos que mandá-lo para um internato especial. Não, disse Ariana como se fosse um dado adquirido. Nós o levaremos. Mas vocês não podem fazer isso agora. Não é assim que funciona. Temos que cuidar da papelada. Isso vai levar tempo. Então vamos começar, a voz de Ariana estava impaciente, vamos acabar com isso. Tenho certeza de que ela não vai começar a falar aqui. Temos boas condições, a diretora estava até ofendida, você deveria ver o que acontece em outros orfanatos. Ariana apenas acenou com a mão. Depois de uma discussão acalorada, surgiu a questão de quando Billy poderia ser levado embora. Ariana, mas por que esse menino em particular? Perguntou Harry com cautela enquanto dirigiam para casa. Por que você não pode escolher seus filhos? Ela respondeu brevemente, ele é meu filho, só isso. E Harry ficou em silêncio, explicando a si mesmo o que havia acontecido só porque as mulheres devem se sentir assim. Elas estão esperando um filho, então talvez sua esposa tenha sentido algo. Um sinal do alto. Billy não falou por um longo tempo. Ariana estava se preparando para a chegada dele, como Harry costumava brincar, explodindo pelas costuras. Ela havia literalmente limpado a casa inteira, o quarto das crianças estava cheio de brinquedos e balões. Você acha que o menino vivia em tais condições? Perguntou Harry de forma expressiva, enfatizando a palavra o tais. Você acha que o Billy não ficaria feliz com isso? Respondeu Ariana, questionando. Harry apenas encolheu os ombros. E Ariana foi às lágrimas enquanto conduzia o menino ao seu quarto, e ele ficou parado na soleira da porta, hesitante em cruzá-la. Ele olhou para os buquês de balões, o berço com dossel e os brinquedos como se estivesse em um conto de fadas. Ele se atreveu a entrar, apenas para agarrar a mão de Ariana com força. É tudo seu, ela disse a ele, olhe ao redor, acostume-se depois vamos jantar. A mesa também estava posta, e havia bolo e frutas. Mas quando Billy terminou de beber o leite na xícara, Ariana teve uma sensação estranha. Era como se só agora ela percebesse que aquela era sua casa e que o que era mais necessário e querido para ela estava por perto. Nos dias que se seguiram, várias pequenas coisas fizeram seu coração vibrar mais de uma vez. Agora, Ariana sempre levava a criança com ela quando ia a qualquer lugar. Fosse para o supermercado ou para o parque. Quando chegava ao supermercado, ela perguntava a Billy: o que você quer comer? Ele caminhava incerto pelas prateleiras. Ariana esperava que Billy escolhesse doces ou esquecesse completamente a comida e pegasse os brinquedos na cesta de arame. Mas ela viu os sacos de sopa, do tipo que você tem que diluir em uma xícara de água fervente, e ficou tão feliz em vê-los como se fossem velhos conhecidos. Ele estendeu a alça e olhou de volta para Ariana para dizer: posso? Ela apenas acenou com a cabeça. Ele pegou uma sacola e a levou até a caixa registradora. Ariana percebeu que era uma peça de quebra-cabeça de sua antiga vida e não queria quebrá-la. Enquanto outras mães compravam barras de chocolate para seus filhos, ela jogou um saco de sopa rápida na cesta. Billy comia qualquer sopa de ervilha, frango, cogumelo ou queijo. Lentamente, ele pegava a sopa espessa e perolada com uma colher, retirando as migalhas de pão como se fossem doces. Não era saudável nem salutar, mas que se dane. Ele seguiu Ariana como uma sombra, nunca se intrometendo, nunca aborrecendo, nunca exigindo atenção. Tudo o que ele precisava era que ela estivesse perto dele. Era como se ele não tivesse mais energia como uma criança que corria de um lado para o outro, fazia barulho e não conseguia ficar quieto, por isso ele era chamado, em tom de brincadeira, de menino enérgico. Se Ariana estivesse lendo ou costurando, Billy se sentava ao lado dela, apoiava a cabeça na almofada do sofá e a olhava incessantemente. Seus olhos eram grandes e seus cílios eram tão longos quanto os de uma menina. Ariana ficou preocupada e o levou até ela. Ariana ficou preocupada e levou seu filho adotivo ao médico. A terapeuta,
que não precisava ver cada criança por mais de 10 minutos, descobriu que a criança estava enfraquecida. Que dieta! Ela o aconselhou a se alimentar melhor e receitou vitaminas. E no verão nós vamos para o mar, Ariana prometeu ao filho quando saíram da clínica. Você não sabe como é, não é? Muitas vezes, ela sentia uma sensação que poderia ser descrita tanto como empolgação quanto como ansiedade, agora que estava prestes a abrir um mundo do qual não tinha a menor ideia para esse homenzinho. E o mar, as gaivotas, o algodão doce, os passeios e os personagens de seus livros favoritos sairiam de suas mãos. Isso o estava transformando em um mago todo-poderoso. O garoto só se aproximaria de Harry se o homem o chamasse. Ele se aproximava obedientemente, ficava perto, ouvia o que lhe era dito, mas assim que Harry se calava, Billy corria de volta para a mãe que o chamava. Ariana tentou fazer amizade com o marido e o filho. Ela pediu a Harry que lesse para o menino, mandou os dois passearem. Mas Harry fazia tudo sem jeito, como se sentisse vergonha no fundo, e segurava o bebê com força. Billy também se sentiu constrangido, e eles se separaram com alívio. Ao lado de Ariana, Billy falou baixinho, mas não diminuiu o ritmo. Sua primeira palavra foi demais, enquanto Ariana lia um livro para ele e terminava. Um nó surgiu em sua garganta, mas ele fingiu que não era nada demais e pegou um novo livro de histórias. Billy nunca falava sem pensar. Ele não balbuciava como as outras crianças, que eram difíceis de calar. Ele poderia pegar Ariana pela mão e conduzi-la. Vamos lá. Quando queria lhe mostrar algo interessante. Ou pedir algo que ela precisava. Me dê um drink. Naquele verão, eles foram para o mar, e lá Ariana sentiu pela primeira vez que seu marido tinha ciúmes de Billy. Ele não gostava do fato de eles não passarem tempo suficiente juntos. Coloque o bebê na cama e vamos passear juntos. Ele é apenas um bebê. Ele vai acordar, vai ver que não tem ninguém lá, vai se assustar e Ariana contestou baixinho. Vamos lá, os bebês dormem profundamente. Deixe a luz noturna acesa e vamos dar uma volta no calçadão. Mas Ariana balançou a cabeça. Vá sozinha. Vamos, por favor. Eu adoraria que você se divertisse. Então me conte tudo sobre isso. E na praia ela estava sempre com Billy, embora ele adorasse nadar no mar. E agora ele estava procurando conchas e construindo castelos de areia com o menino. E nas excursões, eles agora estavam limitados àquelas em que o bebê podia estar com eles. Você arruinou as férias de nós dois, disse Harry, alguns dias antes de partir, e eu sinto muito, não entendo esse seu apego louco. Ele ainda é o bebê de outra pessoa. Ele não é mais um estranho para mim, Ariana raramente se atrevia a fazer uma objeção direta ao marido, e eu não acho que você trataria seu próprio filho da mesma forma. Não, Harry foi tocado, acho que é subconsciente, acho que é subconsciente. Acho que ele sentiria que é a coisa mais preciosa que temos. E com Billy, concordamos que era um teste, um ensaio na frente de nosso próprio filho. Como se relaxássemos, nos sentíssemos confortáveis com o bebê que já tínhamos e depois pudéssemos ter o nosso. Ariana, olhando para o marido com os olhos arregalados, disse quase com medo. Nunca pensei que você trataria um bebê como um balão de ensaio, como a experiência de um cara qualquer. Bem, vejo que você passou a se importar mais com esse bebê do que comigo e com toda a sua família juntos. Harry acenou com a mão e desviou a conversa para outro assunto. Mas Ariana podia ver que seu marido estava profundamente magoado. Naquela noite, quando ela estava colocando Billy na cama, ele disse de repente: Saia com ele. Saia com o Harry. Havia uma certa estranheza nele, ele não o chamava de o papai e o mamãe, ele o chamava de o papai e o mamãe, ele se tratava pelo primeiro nome. Harry havia dito mais de uma vez que ele estava fora de lugar, que precisava ser reeducado. Mas Ariana contestou, talvez ele ainda se lembre bem de sua mãe biológica e perceba que somos estranhos. Como posso ir embora? Ariana se inclinou para o berço, vi você. Eu vou dormir, disse a criança e fechou os olhos. Naquela tarde, Ariana e seu marido fizeram uma pequena caminhada pelo calçadão. A jovem estava com pressa de chegar ao hotel de qualquer maneira.
E Billy havia insistido para que, na última noite, Ariana e Harry fossem a um restaurante. Era para ser uma noite romântica. Velas na mesa, uma garota com um violino, vinhos antigos. Eles dançaram, e Harry abraçou Ariana com tanta ternura quanto nos primeiros dias do encontro. E então ela se sentiu desconfortável. Então eles saíram cedo para a pousada. A lua cheia estava ardendo no céu, era uma noite deslumbrante. Mas os olhos de Ariana estavam embaçados. Ela havia sido envenenada. Ela passou o resto da noite em seu quarto, encolhida sobre uma bacia. Harry se ofereceu para chamar um médico, mas ela recusou. Isso é comum no sul. É melhor eu descansar um pouco, pois tenho um trem para pegar amanhã. Billy cuidou dela até o amanhecer. Ele lhe deu água e segurou sua mão quando ela pensou que estava morrendo. Eu não deveria ter ido embora, disse ele. Se eu tivesse me sentado ao seu lado e lhe contado histórias, nada teria acontecido. Sou tão maricas. Estraguei sua última noite à beira-mar. Ele olhou para o rosto dela com olhos ansiosos. Não é nada, só para fazer você se sentir melhor. Sentindo algo, Ariana levantou a cabeça. Harry estava parado na porta, olhando para eles. Como vocês dois são idílicos. Bem, não vou incomodá-los, e ele fechou a porta. Ariana chorou em silêncio. Não se importe com ele, disse Billy calmamente, e tente dormir. Eu me sentarei com você. Quando chegaram em casa, a vida parecia continuar como sempre. Só que Harry estava ignorando Billy, como se estivesse dando cada vez menos atenção a ele. Ariana tentou suavizar as coisas, pois lhe doía perder a boa vontade do marido e ela temia terrivelmente que Harry quisesse levar a causa da briga deles para o orfanato. Ela se esforçava mais do que nunca para fazer a lição de casa, perguntava ao marido sobre os assuntos dele e o vigiava constantemente, mas não conseguia deixar de admitir para si mesma que seu coração já estava entregue ao garoto. Quando Billy foi para a escola, no primeiro outono, ele ficou gravemente doente. Brincando com os meninos, eles tiraram um ao outro de uma poça, e a água estava gelada em novembro. E eles não voltaram para casa imediatamente. Ariana apenas suspirou quando seu filho chegou com o casaco molhado. Nem um banho quente nem um chá quente com mel ajudaram. O médico do distrito ouviu o menino e lhe deu 24 horas, se ele não melhorasse até amanhã, para o hospital, sem falar. Mas naquela mesma tarde Billy piorou muito. Ele começou a se engasgar e Ariana chamou uma ambulância. No hospital para onde foram levados, tudo ainda era feito à moda antiga. Billy era considerado o grande e sua mãe teve que deixá-lo na cama. Ariana estava literalmente de joelhos, implorando para ficar com seu filho. Um quarto pago, qualquer coisa. Pelo menos por um tempo, até que ele melhorasse. Não vou ficar longe dele. No final, o velho médico exausto ficou com pena deles e colocou os dois na caixa, uma pequena gaiola de vidro onde costumavam trancar as mães com seus bebês nos primeiros dias após a admissão no hospital. Mas Billy estava realmente pesado. Eles lhe deram soro, um após o outro, deram-lhe oxigênio. E, aparentemente, para distraí-lo de seu sofrimento, ele pediu: conte-me uma história. E não havia ocorrido a Ariana colocar um livro em sua bolsa a caminho do hospital. Assim, em sua pressa de atender ao pedido do menino, ela lhe contou sobre os ratos mágicos. Ele foi o primeiro a ouvir a história do começo ao fim. É claro que ele estava interessado no tesouro que estava escondido há anos em um lugar secreto. Ele nunca descobriu quem vivia lá. Quem escondeu tudo isso? Não, querida, ele balançou a cabeça. Desde o início tive a sensação de que não era meu. Eu deveria entregá-lo à minha mãe, e então dependeria dela. E depois disso, não me interessei. Fiquei com o pingente. O menino que você desenhou realmente se parecia comigo? Como duas ervilhas em uma vagem, disse ela com firmeza. Ele a abraçou com muita, muita força e sussurrou: eu amo você. A partir de então, às vezes, quando ele recebia alta, nas horas em que estavam sozinhos, ele pedia que ela lhe contasse a história dos ratos. Você não está entediado? Não,
Ninguém sabe? Só nós dois? Só nós dois. Que tipo de rato você pegaria agora? Veja, ninguém me perguntou. O que veio até mim foi o que eu peguei. Foi o destino. E você, filho? Eu estava com meus braços em volta do pescoço dele. Eu tenho tudo. Eu tenho você. Amor, felicidade e riqueza. Billy cresceu e o casal nunca teve seus próprios filhos. Tendo perdido a esperança de ser um pai de verdade, como ele dizia, Harry pediu à esposa que voltasse a trabalhar. Você vai ficar sem emprego. Não poderá fazer o trabalho doméstico. É um pouco superficial, não é? Do que você vai se lembrar na sua velhice? De como você fazia borscht? Não quer que eu me sente em seu pescoço? Ele respondeu com uma pergunta. O que isso tem a ver com o assunto? Ariana achava que tinha finalmente esquecido tudo o que havia aprendido na escola e na universidade. Mas é claro que, se fosse preciso, tudo voltaria a ela. Isso não era o mais importante. O trabalho tomaria grande parte de seu tempo, de sua energia, de seus interesses. Ele teria que fazer tudo isso longe de casa, longe de Billy. E algo estava acontecendo com ela, como se ela sempre tivesse medo de que algo pudesse acontecer com ele, que o destino pudesse levá-lo para longe dela. Ela temia por ele, não por seu marido, embora Harry estivesse passando cada vez menos tempo em casa. Eles não discutiam mais com Ariana. Ela tentava agradá-lo e evitava fazer perguntas, e ele era condescendente e distante. No ensino médio, Billy se tornou o segundo o de Ariana. Eles se entendiam meio a contragosto, e ela nunca tivera um amigo e ajudante tão confiável. Sem que ela soubesse, ele havia aprendido a fazer todo o trabalho dos homens na aula de tarefas domésticas. Ele foi ajudar Lucy, que, em sua idade avançada, estava começando a enxergar mal. Ela cuidava de seu jardim, adorando tudo isso. Ela cuidava de seu jardim, adorando toda aquela beleza. Na primavera, ela podia trazer caixas de plantas meio mortas do supermercado. A maioria dos jardineiros havia desistido de trazê-las, pois elas não criariam raízes de qualquer maneira. Mas Billy cuidava desses galhos quase mortos. Ele tinha uma espécie de mão vivificante, e as rosas floresciam mais do que as outras, e não havia bagas para colher. Ele era uma espécie de biólogo, Ariana lhe disse com uma risada. Por que você não vai para alguma escola de horticultura? Você é claramente inclinado. Não quero ir para muito longe para estudar, ele respondeu. E Ariana percebeu que ele não queria deixá-la. Talvez já houvesse uma garota? Billy era bonito, não era incomum que as garotas o notassem. Mas Ariana não havia notado que seu filho se sentia atraído por alguém. Era sempre difícil para eles quando estavam separados um do outro. Ariana sempre soube que era um pouco louca quando se tratava de Billy. Ela quer seu filho na frente dela o tempo todo. Mas você não pode fazer isso, você tem que lutar contra isso. E o Billy, quando foi mandado para um acampamento de verão, um dia, voltou para casa no quarto dia. Ele saiu pela janela ao anoitecer, depois que as luzes se apagaram, e andou pela rua a noite toda, o pobre coitado. O que você fez? Ele ofegou quando o filho apareceu na porta de casa. Não quero ficar lá, disse ele, suplicante, lá você tem que fazer tudo junto, estar na frente dos seus olhos o tempo todo. Vocês têm de ir em formação, sentar juntos na cantina, dormir em um quarto comum. E o mais importante é que você não está lá. Ariana olhou para ele com um sorriso triste. Bem, você tem que ser independente. Eu não estarei sempre por perto. Você está ficando mais velho. Independente, mas não uma engrenagem na máquina. E eu quero ficar com você o máximo que puder. Se você me pedisse, eu viria buscá-lo. Você e eu teremos que ouvir muitas recriminações. Eu lhe direi que inventei tudo e que você não sabia. Você simplesmente se levantou e foi embora. Em primeiro lugar, essa é a verdade. Em segundo lugar, não vou deixar que você seja repreendida por minha causa. Billy sempre tentou mantê-la longe de problemas.
Mas quanto mais o tempo passava, quanto mais o menino crescia, mais e mais o sentimento de tormento crescia na alma de Ariana. Embora externamente a família parecesse bastante próspera, rica, sem brigas, e nos fins de semana eles fossem frequentemente vistos em grupos de 3, passando tempo juntos, às vezes na natureza, às vezes indo ao teatro ou à estreia de um filme, Ariana percebeu que havia Harry e havia ela mesma com Billy. Duas famílias em essência. Ela não precisava de ninguém além dele. E ela, por sua vez, era o centro de seus interesses, o núcleo de sua alma. Era como se Ariana estivesse pendurada na beira de um penhasco, e o abismo abaixo se chamasse loucura. Não havia como isso continuar. Ao mesmo tempo, ela sabia que não poderia se abrir com ninguém, nem com um psiquiatra nem com um padre em confissão. Talvez apenas com Lucy, e que havia cometido loucuras e erros a todo momento e, portanto, não julgava ninguém. Tudo era decidido pelo acaso. Quando Billy estava em seu último ano do ensino médio, ele teve como tutora uma garota com quem todos os professores se atormentaram por muitos anos de escola. Ela sempre se desentendia com os colegas, fazia drama por qualquer coisa, e agora, porque o professor, na opinião de Natalie, havia lhe dado uma nota injusta, a garota decidiu se jogar pela janela do terceiro andar. Foi quase 100% encenado. Natalie só queria abrir a moldura, ficar no parapeito da janela na frente de toda a escola, prometer que desceria agora. E que a professora se desculparia e não baixaria suas notas novamente. Então, Natalie concordaria graciosamente em continuar viva. Mas Billy não entendia essas nuances. Ele voltou do refeitório antes dos outros, viu Natasha e a janela aberta, deu 2 pulos e jogou a colega no chão. Ele não conseguia se lembrar por que a havia agarrado. Acabou sendo pelos cabelos. Natasha deu um tapa doloroso em sua nuca e repetiu o movimento no local. Ela fez birra, dizendo que Stone a havia atacado, batido nela, derrubado e que ela estava com um caroço inchado na nuca. Em meia hora, a mãe de Natalie se juntou a ela, dizendo que registraria um boletim de ocorrência na polícia, que Billy seria preso e assim por diante. Os professores, que não tinham visto o caso, tentaram chegar a algum tipo de acordo. Eles não podiam culpar o Billy, que nunca tinha sido visto fazendo algo assim, e ao mesmo tempo perceberam que a mãe da menina poderia causar problemas para a escola. Ariana não estava se sentindo bem naquele dia. Durante toda a manhã, ela pensou que provavelmente deveria ir ao médico e pedir uma receita de remédios para a depressão. E então a escola ligou para ela. Eles voltaram para casa com Billy. O jovem parecia estar perdido em si mesmo, e Ariana não lhe fez nenhuma pergunta. Ela entendeu que era necessário conversar, explicar a ele que, na vida, as melhores intenções podem ser mal interpretadas, mas isso não significa que as pessoas com problemas devam ser deixadas à própria sorte no futuro. Mas Ariana não tinha energia para ter essa conversa naquele momento. Somente quando Billy estava indo para a cama, ele ligou para ela. "Você acredita em mim?" perguntou ele a Ariana. Ele não especificou no que ela deveria acreditar, mas ela entendeu e assentiu. "Eu amo você", disse ela, antes de fechar os olhos. Ela continuou sentada ao lado da cama dele até que ele adormeceu como se Billy fosse um bebê. Quando percebeu que ele finalmente estava dormindo, ela se inclinou sobre ele, roçou levemente seus cabelos com os lábios e disse em uma voz ligeiramente audível: "Eu também amo você. É que, e nós nos perdemos no tempo." Harry também já estava dormindo, e ninguém viu Ariana fechar a porta do apartamento atrás de si. Ela nunca foi encontrada. A semana seguinte foi passada em um turbilhão de buscas, conversando com a polícia, com o investigador. Não havia nenhum rastro dela, nenhuma pista. A mulher deixou a casa e desapareceu em segurança. Harry não conseguia acreditar no que havia acontecido. Ele lhe garantiu que Ariana seria encontrada. Talvez ela tivesse um amigo que eles não conheciam e agora estava escondida em sua casa. Talvez ela tenha decidido fugir por um tempo. Ela comprou uma passagem ou pediu carona. Mas ela voltará, porque não tem ninguém além deles. Lucy já havia perdido a visão, apenas a luz e a escuridão. Quando a polícia perguntou sobre sua filha, Lucy balançou a cabeça.
Ela não vai voltar. Como você sabe? Ela entrou em contato com você? O policial ficou olhando para ela. Os olhos cegos de Lucy refletiam uma tristeza infinita. Ela nunca deixaria a criança. Se ela decidisse ir embora, seria para sempre. Mas ela estava viva? Lucy não respondeu. Billy foi a pessoa mais afetada pelo desaparecimento de Ariana. A história da escola havia se resolvido. Os professores estavam conversando com Natasha e sua mãe em um tom de voz diferente. O garoto estava de luto, sua mãe estava desaparecida e ninguém iria acabar com ele com um confronto naquele momento. Mas Billy não se importava com todas essas reviravoltas. O mundo inteiro havia desmoronado para ele. Sua própria mãe o havia abandonado dessa forma quando ele era muito jovem, e agora Ariana havia desaparecido sem deixar vestígios. Será que ele a tinha ouvido dizer, nós apenas nos perdemos no tempo? Ou era um daqueles sonhos que, pelo resto de sua vida, ele tinha certeza de que era verdade sagrada? Billy sabia o que aconteceu com sua mãe. Mas o destino de Ariana permaneceu desconhecido. Foi então que Billy teve sua primeira briga com seu pai adotivo, pela primeira vez e para sempre. Não se faça de desentendido, disse ele secamente, eu sei que você tem outra mulher há muito tempo, outra família ao lado. Harry ficou surpreso, mas não deu desculpas. Ele apenas perguntou: como você sabia? Billy sorriu amargamente. A primeira vez que o vi foi por acaso, e na cidade. Você sabia que Ariana quase nunca saía de casa. E você não se esforçou para esconder seu encontro. E então não foi difícil adivinhar. Todos aqueles clientes que só podem se encontrar à noite ou nos finais de semana. Todas aquelas ligações de negócios ou quando você ia para outra sala com o telefone. Será que ela também sabia disso? Harry estava se referindo à esposa dele. Acho que não. E se ela sabia, não era por minha causa. Eu nunca diria a ela algo que a aborrecesse. Pronto. Harry gritou. Esse era o ponto principal. Todo esse tempo vocês estavam agindo como duas pessoas apaixonadas, então não havia espaço para mim. Eu não podia interferir no relacionamento de vocês, era supérfluo. 100 vezes eu quis levá-los de volta para o orfanato, mas eu sabia que então Ariana me deixaria, ela iria com vocês. Billy ficou pálido. E então você não se importou, não é? Você acabou de conseguir uma nova mulher. Uma mulher que me ama. E eu não podia deixar Ariana, sentia que ela estava enlouquecendo, que teria de ser internada no hospital a qualquer momento. E não era por mim, era por você, filho. O tom de Harry estava cheio de veneno, porque você é tão pequeno e ela é tão velha. Ariana não podia aceitar isso. Billy levantou a mão como se fosse dar um tapa em seu pai adotivo. Eles se encararam. Então o jovem se sentou e escondeu o rosto nas palmas das mãos. Harry percebeu que ele estava chorando. Eu vou embora, disse Billy. Obrigado, senhor, mas para onde? Você acha que a Ariana não gostaria que você terminasse a escola? Você está prestes a começar os exames. Eu vou terminar a escola. Vou ficar com a Lucy. Ela não pode ficar sozinha agora. Você levará seu amigo e... Você tem um filho, não tem? Então você tem algo para comparar seus sentimentos por seu próprio filho com os de outra pessoa? Bem, amor e conselhos. Lucy acolheu Billy como se ele estivesse destinado a viver aqui. Esta era a casa da Ariana. E agora é sua casa também, disse ela. O coração de Billy ficou dolorido com essas palavras. Até mesmo sua mãe havia falado sobre Ariana no passado. Mas viver com Lucy tinha sido fácil para ele. Ela manteve seu caráter mesmo na velhice, não se importando com nada e não temendo nada, nem mesmo a morte. Em casa, ela aprendeu a se mover pelo toque e raramente esbarrava ou deixava cair alguma coisa. Ele preparava o café em uma cafeteira automática, acrescentava generosamente conhaque à xícara, ouvia música e, às vezes, cantava e dançava em silêncio. Nos fins de semana, ele convidava amigos, e se você não olhasse para a sala,
mas ouvisse as risadas, os gritos e as músicas, pensaria que se tratava de um grupo de jovens. Harry, a quem Billy nunca chamou de pai, fez exatamente o que Billy havia previsto. Ele trouxe uma jovem, Selena, que há muito tempo se tornará sua verdadeira esposa e lhe dera um filho, Slavic. Ele havia encontrado o que estava procurando. Selena trabalhava na empresa de seu sócio, sentada no escritório, e só o seu sorriso já valia 1 milhão. O próprio Harry não entendia por que ela havia concordado em sair com ele e depois se conformado com o papel de amante por anos. Eu quero a coisa real depois de toda essa barriga de aluguel, disse ela. Você é a coisa real. Milhares de homens mentem e dizem que suas esposas estão doentes para evitar o divórcio. Mas eu sei que você não mente. E que você quer desesperadamente deixar uma família que não lhe dá valor, mas você não quer. Sua Ariana está muito doente, e seu enteado é apenas uma criança e não pode cuidar dela. Mas chegará um momento em que você será livre, e então estará comigo. Não porque sou jovem e bonita, mas porque você me ama. Eu posso ver isso. Se eu sou 1 em 1000, você é 1 em 1 bilhão. Selena era o que eu pensava quando estava escolhendo presentes para a véspera de Ano Novo, 8 de março, aniversários. Eu ficava feliz fazendo loucuras por ela, comprando coisas caras e raras, e ao mesmo tempo, comprando algo para Ariana e Billy. E quando Selena deu à luz Slavic, Harry sentiu pela primeira vez que a vida fazia sentido. Às vezes, eles se deitavam e sonhavam em como viveriam, para onde iriam, o que fariam. Mas não havia como saber quando tudo isso aconteceria, sorriu Selena ao trazê-lo do céu para a terra. Quando é o quê? Quando você será livre e como? Mas Deus não nos castigará, não que desejemos mal a Ariana. Só queremos que ela desapareça de alguma forma, por conta própria, não é? Talvez ela também se apaixone e vá embora com outra pessoa. Ele balançou a cabeça. Ela já se apaixonou, e isso é incurável. Harry chorou no velório que havia decidido fazer para Ariana. Eles ainda não conseguiam encontrá-la, e ele agonizava, esperando por um desfecho e torcendo por algum tipo de encerramento. Você pode procurar por anos, a polícia disse a ele, então estamos procurando por uma mulher, uma musicista. Ela saiu para passear à tarde e disse à mãe que iria comprar pão. Não foi mais vista desde então. Se você não a encontrar nos primeiros dias de seu desaparecimento, prepare-se para que isso leve muito tempo. Mas Harry não podia esperar mais. Ele convocou conhecidos próximos e distantes, e na presença deles, lamentou Ariana como se ela estivesse morta. Tenho certeza de que eles nunca a encontrarão, disse a si mesmo. Seu humor ultimamente, lágrimas, depressão. Ela enlouqueceu, disse um de seus amigos, que tinha sentimentos por Harry, ela ficou desempregada a vida toda, por isso enlouqueceu. Billy, é claro, não compareceu ao velório. No dia seguinte, Harry levou Selena e seu filho para casa. Ele fechou a porta atrás de si e colocou a jovem em seus braços. Liberdade. Liberdade. Selena, finalmente estamos livres, dá para acreditar? Algumas semanas depois, eles partiram para o sul ensolarado, na viagem com a qual haviam sonhado. E Harry estava certo. Seu próprio filho não o incomodava nem um pouco. De tempos em tempos, a cada poucos meses, Harry ligava para Billy. Ele falava com uma voz educada e neutra. Perguntava se estava tudo bem, se Billy precisava de alguma coisa. Talvez algum dinheiro. O jovem respondia a todas as perguntas. Obrigado, não preciso de nada. Naqueles primeiros anos, os mais difíceis, sua avó foi a salvação de Billy. Às vezes, eles se sentavam juntos perto da lareira, e Billy olhava para as feições familiares que tinham tanto em comum com sua mãe adotiva. Somente com ela, Lucy, Billy falou uma vez sobre Ariana. Você acha que ela está morta? Ele perguntou, por que eu nunca a vi chorar? Nem mesmo Harry. Por que eu choraria? Lucy sorriu, quanto tempo ainda me resta? Nós nos veremos novamente em breve, pelo menos no próximo mundo. Você acha que sim? Ela não conseguia continuar. Lucy colocou a mão no peito dele, parou por um momento, ouvindo,
e então disse simplesmente: Eu sei. Y. Como? Havia severidade na voz de Lucy. A maneira como ela havia decidido. Eles não voltaram a falar sobre isso. Mas Billy foi para o rio por um longo tempo, onde diziam ter encontrado o corpo de sua mãe. Ele olhava para a água por horas e esperava e algum tipo de intuição e uma epifania. Mas o mistério nunca lhe veio à mente. Ele foi bem em seus exames. Ele poderia ter brilhado, mas com a morte de Ariana, tudo em sua alma foi extinto. As notas médias eram suficientes. Em vez de ir para o exército, ele fez um serviço alternativo que não podia deixar para Lucy, e ele disse que era um pacifista. Mas não havia problema algum. O hospital da cidade precisava desesperadamente de maqueiros. Ele ajudou a carregar os doentes e fez todo o trabalho sujo e árduo que é tão necessário e que os jovens geralmente não querem fazer. Especialmente por quase nada. Mas Lucy tinha dinheiro suficiente para mantê-los longe das necessidades, e Billy era conhecido por ser pouco exigente com relação ao lado material da vida. Lucy lhe deu total liberdade e nunca falou em escolher um caminho futuro na vida, nem em casamento. Querido garoto, ela lhe disse, você tem sua própria cabeça sobre os ombros. E eu estou muito cansada para ser responsável pela vida dos outros. Ele tentou servir a si mesmo até o fim e pediu surpreendentemente pouco para comprar uma garrafa de seu conhaque favorito ou trazer um CD deste ou daquele músico. E pouco antes de morrer, ela pediu para ser levada ao mar. Não pense que a velha bruxa perdeu completamente a cabeça, disse Lucy, despenteando os cabelos com o mesmo movimento de sua juventude, só quero me despedir de meu canto favorito. Ele está preocupado. Não está se sentindo bem? Ela olhou para ele por cima dos óculos, que há muito tempo haviam se tornado praticamente inúteis. Se você pergunta sobre essa luz, já comecei mal. Mas chegaremos ao mar. Essa foi uma das viagens mais estranhas da vida de Billy. Lucy o segurava firmemente debaixo do braço e se comportava de uma forma que as pessoas não percebiam imediatamente que ela mal podia enxergar. Eles se instalaram em um hotel simples, barato, mas bem na praia. Assim, sentados na varanda, podiam ouvir o som do mar. Essa acomodação tinha uma desvantagem: o aterro embaixo das janelas. À noite, cada café tinha sua própria música. Cheirava a kebabs, milho frito e alguns temperos. Vendiam vinho engarrafado e os balanços voavam para o céu. Lucy sentou-se na varanda com um cigarro até tarde da noite, quase até o amanhecer. Uma verdadeira extravagância, disse ela, era isso que ela queria. Eles voltaram, o verão terminou e, no outono, Lucy adoeceu e, 2 dias depois, ela se foi. A casa da escritora, onde ela viveu a maior parte de sua vida, foi doada a uma instituição de caridade e deixou para Billy o apartamento que havia comprado para ela e sua filha. Billy trabalhava para o DEMS. Em algum momento, pensou em estudar medicina, pois já tinha visto tanta coisa. Mas, ao mesmo tempo, achava que não poderia viver 24 horas por dia para os doentes, como os poucos médicos que admirava. Ele precisava de pelo menos algum tempo para ficar sozinho consigo mesmo, com seus pensamentos, com sua alma. Ele trabalhava em turnos no departamento de emergência. Nenhum romance especial. Na maioria das vezes, ele era chamado para abrir portas de apartamentos trancados, às vezes era solicitado a tirar um gato favorito de uma árvore, para resgatar um animal favorito de um problema. No auge da doença no exterior, a ambulância foi derrubada, e muitas vezes ele teve que ajudar a transportar pacientes pesados para o hospital. Às vezes, trabalhava em cooperação com bombeiros e mergulhadores. Talvez Billy tenha entrado nessa área porque esperava aprender algo sobre Ariana. Pelo menos a partir das memórias de outra pessoa, talvez um fio quebrado viesse à tona, levando-a até onde ela está agora. Em seu tempo livre, Billy frequentemente perambulava pelas ruas. Ele era atraído pelas partes da cidade onde os pátios pareciam buracos e as casas mal se sustentavam devido à idade avançada e era óbvio que estavam prestes a ser demolidas. Ruas estreitas, cheiro de mofo. Ele falava com essas casas para si mesmo, é claro, para que não o achassem louco.
Ele tocava as paredes ásperas com a palma da mão, imaginando se elas tinham ouvido alguma coisa sobre Ariana. Então a cidade decidiu construir uma nova linha de metrô. Foi o que disseram. 6 dúzias de casas deveriam ser demolidas porque não suportavam os trilhos do metrô. Começaram as brigas de sempre. Cínicas por um lado e desesperadamente infrutíferas por outro. As pessoas que moravam nessas casas há um século relutavam em se mudar, especialmente porque sempre lhes era oferecido um valor mínimo, apenas o suficiente para um lugar de baixa qualidade no subúrbio. Billy sabia o que aconteceria em seguida. As pessoas seriam despejadas de qualquer maneira. Eles demoliriam suas casas. Construiriam prédios de luxo que não precisariam de um subsolo. E os venderiam pelo triplo do preço. Alguns ainda se resignaram e foram embora, outros disseram que não deixariam suas casas até o fim, mesmo que fossem demolidas junto com elas. Estávamos falando de construções de pedra. Billy lembrou que quando iam demolir casas de madeira e as pessoas eram tão intransigentes, as casas eram simplesmente queimadas. Só Deus sabe quem fez isso, mas eles nunca encontraram um fim para isso. As casas sempre pegavam fogo à noite, e houve casos em que as pessoas não tiveram tempo de escapar. Certa vez, resgataram uma mãe com seus filhos e não conseguiram tirar do fogo um medicamento raro para o mais novo. Em outro dia, os voluntários anunciaram uma campanha de arrecadação de fundos nas mídias sociais para comprar o medicamento. E agora Billy foi chamado a uma dessas casas. Lá a avó desapareceu, não aparece, e no quarto a criança chora, explicou por telefone uma mulher preocupada. Deixamos que os profissionais fizessem isso. Para que eles não nos acusem de nada errado. Você fez a coisa certa, respondeu o despachante. Billy, você quer ir? Não era um grande trabalho abrir a fechadura de uma porta velha, e Billy não planejava ficar muito tempo. Ele nunca havia estado nessa rua antes. Se Lucy estivesse viva, ela teria explicado que aquela era a mesma casa e o mesmo apartamento comunitário em que ele e Ariana haviam morado. Uma mulher de 40 e poucos anos, usando um roupão surrado, o cumprimentou na entrada. Vovó, disse ela, temos uma vovó louca morando aqui. Sinceramente, estou disposta a me mudar só para me livrar dessa vizinhança. Ela cria ratos, você pode imaginar? Outras pessoas os envenenam, mas ela os cria. A casa inteira está fedendo a seus ratos. E eles fogem dela. Billy estava subindo as escadas. Então, nós o avisamos que chamaríamos o serviço sanitário e epidemiológico, ou como é chamado agora, e todo o seu contingente de caudas seria removido. Então, hoje ele pegou as criaturas em uma tigela e foi ao mercado. Quem vai colocar as mãos nessas coisas? Sabe, toda vez que ela sai de casa, espero do fundo do coração que ela não volte, e não uma mulher idosa, algum tipo de bruxa. E então ela se foi, e então ouvimos no quarto como se alguém estivesse chorando. Começamos a gritar, mas só havia soluços. Foi então que ligamos para os serviços de emergência. Billy respondeu às palavras do despachante. Vocês fizeram a coisa certa. Eu também acho, a mulher se alegrou, e talvez quando você abrir a porta, vamos chamar alguns serviços, não? Deixe que eles examinem a sala em sua presença, tirem fotos. E aplicar algum tipo de multa à vovó por insalubridade. Então veremos. Essa porta, você diz? Nesta, Billy percebeu que estava cercado por várias mulheres. Eram todas vizinhas intrometidas. Aparentemente, a senhora não as deixava entrar em seu quarto e elas não sabiam o que estava acontecendo atrás da porta. Ele pegou suas ferramentas. Não havia nenhum barulho atrás da porta. Billy não levou mais de 1 minuto para abri-la. Talvez os colegas de quarto tivessem notado imediatamente a mobília em mau estado e o chale infestado de ratos no encosto da cadeira. Talvez sim. Billy viu apenas a garota de pé no fundo da sala. 2 tranças curtas logo abaixo dos ombros, um vestido de papel. Era assim que as crianças se vestiam há muito tempo. Em seu peito, havia um grande rato cinza, que não parecia estar tentando escapar. A garota se parecia exatamente com Ariana, exatamente como ele a tinha visto nas fotos.
A semelhança era tão completa que ele fechou os olhos. Veja só, um bebê. De onde ela havia trazido? Menina, essa avó é sua parente, não é? Eles conversaram pelas costas do vizinho. Estamos sem tempo de novo, Billy queria dizer, mas não conseguiu. Em vez disso, ele perguntou: qual é o nome do seu rato? O nome dela é Leslie, disse a garota.